Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no dia 5 de Tammuz do ano 5785, a contar da criação. É o dia 1º de julho de 2025. É o calendário civil da Era Comum. Estamos em A Tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas meditações. Estamos no terceiro dia da semana. É o terceiro dia para o Shabat, né? E nessa semana estamos com uma Parashá nova. É a Parashá chamada Hukat. A Parashá Hukat, ela é a sexta, né, dentro do livro Bamidbar, no deserto, o quarto dos 5 livros. E dentro do ciclo é a porção de número 39. Lembrando que nós temos em cada ciclo sempre 54 porções, né? Então nós temos aí pela frente 15 porções para encerrar o ciclo e iniciarmos um novo ciclo dos estudos de Torá, ok? Parashá Hukat traz para nós o capítulo 19 de Número e vamos até o capítulo 22, verso 1 de Números. E aí nós vamos ter 87 versículos e ao final, né, da semana, quando fecharmos a Parashá Hukat, com 87 versículos, nós teremos então 4.370 versículos estudados do nosso ciclo, né? Então nós estamos aí de novo, né, com 4.370 versículos, né? E como nós já aprendemos, né, Torá, ela é infinita como é o seu autor, o soberano dos mundos, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, né? O único Criador, o único Redentor, o único Salvador. E então, por isso, Torá nunca se acaba de estudar. Cada ciclo sempre há uma renovação nos aprendizados anteriores, e sempre há alguma coisa nova que vamos aprendendo, né, em cada ciclo, em cada porção. E também assim o será de forma muito mais ampla e de forma muito mais esplêndida, né, nos dias de Mashiach, na redenção final, porque Mashiach, ele trará mais e mais as verdades ocultas da Torá, né? O maior dos sábios entre nós nesta presente, passada e futura gerações até a revelação de Mashiach, o mais sábio se tornará um aluno diante dos ensinamentos do rei Mashiach, né? Porque serão realmente coisas jamais ouvida, jamais ensinada, em que Mashiach trará no conhecimento da Torá, né? E nós temos aí a nossa Parashá Hukat, que é a Parashá que nos fala sobre a vaca vermelha, né? Pará Adumá, né? Pará Adumá é a Parashá, né? Hukat, né? A vaca vermelha, Pará Adumá. E os nossos mestres, entre eles principalmente Rashi e o nosso Rebbe Menachem Mendel, traz para nós no Humash, no início da reflexão da nossa Parashá, e nos fala que a Parashá Hukat, né, ela pula um período de aproximadamente 40 anos, né? Então, como já vimos, estudamos, já também batemos nessa tecla, que a própria Torá ela não está numa ordem cronológica, ok? Então, a Parashá Hukat, ela dá um pulo de 40 anos, né? Que é exatamente do pecado lá do bezerro de ouro até a entrada, as portas da entrada da terra prometida. Então, primeiro a Parashá ela discute as leis da vaca vermelha, que foram ditas no primeiro dia de Nissan, né? Gitim
60b, que nos relata o Midrash. Antes do pecado dos espiões e da revolta de Korah, né? Então, nesse período aí, antes do pecado do bezerro de ouro e de Korah. Mas então nós pulamos quase 40 anos para falar sobre o falecimento de Miriam e de Aharon, que é nessa paraxá que nós vamos ver, e a conquista de Sihon e Og, os dois gigantes. Isso sugere a questão: qual a razão profunda pela qual a Torá opta por retroceder para uma época anterior ao pecado dos espiões e então avançar de repente para o final da jornada do povo judeu no deserto? Para responder então esse problema enigmático, né, nós precisamos cuidar primeiramente de outra questão que parece confusa aqui. Próximo ao final da paraxá, Moshe mandou espiões para Yazer, né, no capítulo 21, que nós vamos ver isso. Repetindo o envio dos espiões cerca de 40 anos antes. Poderíamos então presumir que depois de ser sentenciado a perambular pelo deserto por quase 40 anos, o povo judeu teria aprendido a lição e tomado extremo cuidado em não repetir o pecado dos primeiros espiões. Ainda assim, nós vemos que em nossa paraxá, os erros dos primeiros espiões parecem se repetir, né? Principalmente sobre dois aspectos. Primeiro, os primeiros espiões se desviaram da missão para a qual foram designados, buscar informações. Similarmente, nesta paraxá, Moshe enviou homens para espionar Yazer, né? Mas ao invés de meramente reunir informações, como Moshe lhes o havia ordenado, eles se desviaram de sua missão e eles capturaram, né, algumas vilas. Já partiram para a conquista, propriamente dito. E a questão segunda, né, que nós vamos ver sobre esse aspecto aqui, na nossa paraxá, depois de conquistar a terra de Sihon, o povo judeu se estabeleceu em todas as cidades dos Emoritas, em Heshbon e todas as suas vilas, né? Tudo no capítulo 21 que nós vamos ver. Certamente estabelecer-se nestas terras, ao invés de entrar na terra de Israel, não se assemelha ao pecado dos primeiros espiões? Na verdade, o caso é exatamente o oposto. O povo judeu desta segunda geração, ou seja, qual é essa segunda geração? É a segunda geração 40 anos depois do pecado dos primeiros espiões, né? Então 40 anos posterior. Não repetiu o pecado dos espiões, mas sim procurou corrigi-lo, demonstrando entusiasmo adicional sobre a conquista da terra de Israel. Assim, quando Moshe enviou os espiões, eles não apenas vistoriaram a terra, mas conquistaram as suas vilas. E enquanto Deus lhes havia dito que eles conquistariam a terra das 7 nações, toda a terra de Canaã. No entanto, eles desejaram se estabelecer na terra de Sihon e Og, pois estas eram partes das fronteiras estendidas da terra de Israel, prometidas a Abraão, que está lá em Bereshit, lá no princípio, no capítulo 15, o verso 18, né? Então esses dois gigantes, eles já foram vencidos nesse momento aqui, né? Inclusive com a participação do próprio Moshe. E esta é a razão na questão da morte dos gigantes. E esta é a razão profunda da nossa paraxá começar com uma passagem que foi dita antes do pecado dos espiões, pois através de seu entusiasmo em entrar na terra registrado aqui na nossa paraxá, o povo judeu conseguiu corrigir o pecado dos primeiros espiões, atingindo seu nível espiritual anterior que eles possuíam antes do pecado. Ou seja, esses novos espiões, eles vieram para corrigir, né, o erro dos primeiros espiões.
Então eles, além de corrigir, eles obtiveram o quê? Um nível espiritual anterior ao pecado dos primeiros espiões. Então o nível espiritual que o povo judeu estava antes do pecado dos espiões, então com esta retificação desses espiões agora, né, eles corrigiram o erro dos primeiros espiões e eles conseguiram conquistar o mesmo nível espiritual que o povo judeu tinha antes do pecado dos primeiros espiões. Então essa mensagem se reflete também no nome da própria Parashá, Rukat. Deriva da palavra em hebraico Hakikah, que quer dizer gravado. Pois aqui nós lemos sobre o desejo do povo judeu de habitar a terra prometida, a terra de Israel, inteira, conforme foi prometida a Abraão. O ponto de um amor pela terra ter permeado totalmente seus corações e mentes, com letras gravadas na pedra. Ou seja, esses espiões agora aqui, eles, além de retificarem o erro dos primeiros espiões, eles também reconquistaram os níveis espirituais elevadíssimos que o povo judeu tinha antes do pecado dos primeiros espiões. E com isso, eles trouxeram nos corações, nas almas judias, né, a renovação do amor ardente por Hashem, pela sua promessa e principalmente um amor ardente e apaixonado pela terra prometida, retificando o erro dos primeiros espiões. Assim como os primeiros espiões, eles influenciaram de forma negativa o povo, agora estes influenciam o povo de forma positiva, fazendo com que o povo retorne aos níveis espirituais anteriores e, ao mesmo tempo, o seu amor, a sua paixão ardente, não somente pelo eterno, mas pela sua promessa e pela terra prometida, né? O pior erro dos primeiros espiões, os 10 espiões, foi exatamente eles blasfemarem contra a terra prometida. Agora esses, pelo contrário, com as suas ações, eles elevam o nível espiritual da terra prometida, que é um desafio para o povo judeu, através das suas gerações, elevar tudo que é material, toda a fisicalidade, toda a materialidade deste mundo, à elevação de níveis espirituais. E este é o nosso desafio como Benenor, entre as nações, elevar as nações, elevar, né, o nosso mundo não judaico a níveis espirituais elevados, espiritualmente, para que rapidamente o justo Mashiach se revele e assim iniciaremos a redenção final com o justo Mashiach, que não somente retificará o povo judeu, a terra prometida, mas as nações também serão retificadas, ok? Então, dessa forma, nós temos aí exatamente esse preâmbulo, né, da nossa Parashá Rukat, né, e nós vamos adentrar aí, né, nesses comentários que nós temos aí dentro da nossa Parashá, né, a vaca vermelha, né, Pará Adumá, né, a vaca vermelha, que é um estatuto de lei, chamado mandamento suprarracional. O que é um mandamento suprarracional? É aquele que está além do entendimento humano, né? Que é chamado também de Hukim, né? Mandamentos de Hukim, né?
está além do entendimento humano, né? Ou seja, falando de forma simples, o que as cinzas de uma vaca vermelha têm para purificar alguém dos seus pecados? Não basta ter chuva, mas vem os preceitos, os mandamentos da vaca vermelha, para adumar, para fazer um cerimonial de purificação. Então a pergunta é, o que as cinzas da vaca vermelha misturada com água vai fazer para purificar o pecador? Não basta ter chuva? Então esses mandamentos da vaca vermelha Hukim, está além da compreensão humana. Como também para o povo judeu, né, especificamente, que é proibido acender luz no Shabat. Então, por quê? Então, ao que há por aí são algumas explicações que não respondem plenamente à questão do mandamento em si. Por quê? Porque é um mandamento chamado de Hok, no plural, Hukim, né? Que são o quê? Hok, mandamento, Hukim, mandamentos, preceitos, né? Que estão além, né, da compreensão humana, e tem outros aí que nós vamos citando durante o transcorrer da semana aí, ok? Então, quando você está diante de um preceito, uma lei, um mandamento ou algo semelhante, né, e aquilo ali foge à nossa compreensão humana, então já tenha pela frente, é um mandamento Hok, ou mandamentos Hukim, que estão além da nossa compreensão humana, antes da revelação de Mashiach. Depois da revelação de Mashiach, né, essas percepções e entendimentos serão muito mais claros para todo ser humano, não somente para o povo judeu, mas para os Benei Noach, as nações, ok? Então é isso daí. Então não adianta ficar, muitas vezes o que nós observamos, né, que Benei Noach, ele gosta de procurar pelo em ovo, né? Ou chifre em cabeça de cavalo, né? Como diz o outro aí também, né? Então fica procurando, né, muitas vezes essa questão, né? Procurando pelo em ovo, né? E é complicado isso daí, né? Porque dá-se uma explicação, né, a princípio, a um questionamento, né? Mas só que você responde a esse questionamento, aquilo que foi aprendido com os próprios rabinos, que é uma explicação simples para compreender um pouco. Só que aí a pessoa ela não se satisfaz com aquela explicação, mas não, eu quero saber aonde que está na Torá, qual capítulo, em qual livro, em qual versículo, que não sei que lá, aonde que está na Mishnah, onde que está no Talmud, onde que está, né, na areia debaixo do deserto lá, o que ficou lá na areia debaixo do deserto, por onde eles passaram, né? E aí fica esse monte de imbróglio, né? E não chega a lugar nenhum, enquanto que o essencial, né, o Benei Noach não se dedica a aprender as 7 leis de Noah, as suas ramificações, mas quer saber o que está debaixo da areia no deserto por onde o povo judeu passou, né? Vai lá no deserto lá, faz uma escavação lá, procura lá. Muitas vezes fica aí com essa questão aí, né? E não leva a nada, né? Ah, mas eu quero compreender. Ah, tá bom. Então vai para o básico primeiro, compreenda o básico primeiro. Porque monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica não é só ser um monoteísta, eu acredito no único Deus. Então quer dizer que agora, porque você acredita no único Deus, e você sabe que as 7 leis de Noah são para os não judeus, então você acha que sabe tudo. Ô, sabidão! Não sabe nada ainda. Ainda nem começou a desmamar. Já acha que sabe muito, não sabe nada. Tem que estudar as 7 leis de Noah. Tem que estudar suas 95 ramificações.
certo? Então há uma grande complexidade a ser estudada das 7 leis de Noé e as suas ramificações. É a mesma coisa, nós podemos, o Benei Noah, ele mal saiu da fralda espiritual, falando de forma espiritual, mal saiu da fralda, ele já quer estudar Kabbalah. Já quer estudar os sentidos místicos da Kabbalah. Ainda nem saiu direito da fralda, já quer saber os segredos da Kabbalah. É procurar pelo em ovo, entendeu? Ninguém chega a general se ele não começar como um soldado. Ele tem que passar pelas etapas da vida, entendeu? Ninguém chega à universidade sem passar pelos primeiros anos de escola, primeiro grau, segundo grau. Então essa questão, muitas vezes é isso daí mesmo que a Di Machado está falando. Muitas vezes, né, o Benei Noah, ele quer invadir o espaço do judeu. Muitas vezes ele chega ao ponto de que acha que sabe mais do que o rabino. Porque é um absurdo quando aparece um Benei Noah que mal saiu da fralda, ele fala assim, eu não concordo com o rabino. Rapaz, isso daí dá vontade de chorar, de rir, dá vontade de responder Alá Benei Noah, né? Ou seja, de forma curta e grossa, como diz o ditado, né? Porque é brincadeira um Benei Noah quando ele chega e fala, eu não concordo com o rabino. Rapaz do céu, né? Você tem que nascer de novo e começar desde o ventre da mamãe e começar a estudar. A hora que nasce já continua estudando. Aí quando você chegar aos 40 anos de idade, estudando dentro do judaísmo. Então isso significa que você precisa nascer, né, num lar judaico. Aí quando você chegar com 40 anos, aí você vai ter um pouquinho só, né, um pouquinho só de razão de dizer assim, eu não concordo com o Rabino X. Por quê? Porque nessa altura do campeonato, né, se assim o for, né, você já é um rabino, e como diz o detalhe, rabino com rabino, tem pontos que concordam, pontos que não discordam, mas não é por isso que perde o eixo, perde o prumo da palavra, entendeu? Então isso é importante estar sabendo, né, se focando nessa questão aí. Então por isso a gente sempre diz aqui, cada um no seu passo, dentro do seu compasso, né? É passo a passo, certo? Você não começa no primeiro passo e já pode pular lá para o 1000º passo. Existe uma distância muito grande que você precisa no dia a dia praticar techuvá, estudo da Torá, preces diárias, estudo das 7 leis de Noah, Tzedaká, certo? Todo Benei Noah ele precisa ter como livro de cabeceira, por exemplo, o Sidur Benei Noah e o Guia Benei Noah, né? Com a compilação do nosso Rav Yaakov Gerenstad. O Guia Benei Noah é importante para todo judeu. Ou, melhor, retificando aí, o Guia Benei Noah, ele é próprio para todo Benei Noah, porque ali está o passo a passo, os primeiros passos de um Benei Noah. Depois que você estudar o Guia Benei Noah e souber decor, por assim dizer, né? Então você já pode se considerar já um bom Benei Noah, né? Para andar como Benei Noah, ok? Aí depois, então depois eu posso estudar Kabbalah? Não. Depois você vai ter que viver primeiro como um Benei Noah. Aí depois que você viver bem como um Benei Noah, né? Um Benei Noah, né? Aí você vai ver com o seu rabino, ok? O que você vai estudar agora, né? Os 2 livros que o nosso Rav Yaakov Gerenstad ele indica para os Benei Noah estudar,
né? O que você precisa saber sobre Kabbalah, né? E Kabbalah para as nações, que significa Kabbalah para os Bnei Noah. São 2 livros, certo? Você já tem? Já estudou esses 2 livros? E você, para ler e estudar esses 2 livros, pode ter certeza de uma coisa: menos de 1 ano você não consegue. Você pode ler os 2 livros até em 2 meses, por assim dizer. Mas ler e estudar, compreendendo, em menos de 1 ano você não compreende. Então, ou seja, temos muita coisa para estudar, muita coisa para ler. Não podemos pular etapas. Quando nós pulamos etapas, nós ficamos como deficientes espirituais. Às vezes vai faltar um olho, às vezes vai faltar um pé, às vezes vai faltar um braço, né? E você não vai andar de forma correta, como um nobre de Deus. Então você vai andar meio esquisito, né? Espiritualmente, né? Então tem hora que você vai achar que você, né? Que nem tem certas ideologias por aí, né? Tem hora que você vai achar que você é uma árvore, tem hora que você vai achar que você é um cachorro, tem hora que você vai achar que é um macaco, tem hora que você vai achar que você é gente, né? Tem hora que você vai achar que é um monstro, né? Fica com as deficiências espirituais aí. Por isso que precisa andar no passo a passo dentro do seu compasso. Então no capítulo 19, nós temos aí a vaca vermelha. Padan, Pará Adumá, uma mistura de Pará Adumá, a vaca vermelha aí, né? Então nós temos o mandamento suprarracional, né, da Torá que ordena: fale aos filhos de Israel, né? Eles trarão para você uma vaca vermelha perfeita. Darás ao sacerdote Elazar, e ele a levará para fora dos 3 acampamentos, e um não sacerdote a abaterá na presença dele. E Elazar, o sacerdote, pegará um pouco do sangue dela com o seu dedo e se virará de modo a olhar em direção à entrada da tenda da reunião e aspergirá o sangue 7 vezes. A vaca então será queimada na presença dele, sua pele, sua carne, seu sangue e seu excremento deverão ser queimados, né? E o sacerdote pegará um pedaço de madeira de cedro, e sopo e lã carmesim, e lançará tudo na vaca que está queimada. E o sacerdote imergirá suas roupas e lavará seu corpo na água do mikvê. E o sacerdote permanecerá impuro até o escurecer, e então ele poderá entrar na parte interna do acampamento. Aquele que queimou a vaca imergirá suas roupas na água, né, no mikvê, e purificará ritualmente seu corpo. Uma pessoa ritualmente pura juntará as cinzas da vaca e as dividirá em 3 porções. Ela deixará uma porção no templo para os sacerdotes que trabalham ali, deixará outra porção no Monte das Oliveiras, fora do acampamento, em um lugar ritualmente puro, para os sacerdotes que preparam a vaca vermelha. E a terceira porção deverá ser colocada fora das paredes do pátio do templo, como um lembrete seguro para a comunidade dos filhos de Israel. As cinzas deverão ser adicionadas à água para aspersão, que é usada para a purificação ritual. Aquele que junta as cinzas da vaca imergirá suas roupas em um mikvê e permanecerá ritualmente impuro até o escurecer. Esta é uma lei suprarracional eterna, tanto para os filhos de Israel quanto para os convertidos que vivem com eles, né? Ou seja, uma lei suprarracional, aquilo que está além da razão, né? Então por isso que realmente não tem aquela explicação, né, ABC, aquela explicação bonitinha que todo mundo entende assim. Não entende. Todo mandamento rock, que é suprarracional, ele está além da razão, ok? Se Moshe não compreendeu, se Salomão não compreendeu,
né? Quem somos nós para compreender? Apesar que os nossos mestres falam que Moshe sabia exatamente o que era, porque nessas suas subidas, né, ao Monte Sinai, Deus lhe ensinou todas as coisas ali, inclusive, né, os segredos dos mandamentos de Roquim, né, supra-racionais. Mas não lhe foi permitido ensinar a ninguém. Então, segundo os nossos mestres, fala que, né, Moshe, ele de fato compreendeu isso daí. Nesse trecho que nós acabamos de ler, né, o capítulo 19, do verso 1 até o verso 10, que fala sobre essas questões, simplificando, todo sacerdote que trabalhava com as cinzas da vaca vermelha tornavam-se impuros. Eles precisavam, posteriormente ao seu trabalho das cinzas, realmente tomar o banho no mikvê, e ficava até o entardecer impuros, e depois do entardecer eles poderiam adentrar ao interior do acampamento, né? Então aquele que trabalhava com as cinzas, né, da vaca vermelha tornavam-se impuros. E aquele que precisava de purificação, né, ele era realmente lavado com as águas, com águas e as cinzas da vaca vermelha, e eles tornavam-se puros. Mas o Kohanim, né, os Kohanim, os sacerdotes que trabalhavam com as cinzas e a água, eles ficavam impuros, mas o pecador ficava puro, né? Então, esse é um dos detalhes da suprarracional da questão em si da vaca vermelha. Outras questões que o ensinamento racídico traz para nós, né, que esse é o mandamento suprarracional da Torá. De acordo com o pensamento racídico, a mitzvah da vaca vermelha é mencionada como o mandamento suprarracional da Torá, porque ela transmite uma mensagem que é fundamental para uma vida de Torá. A raiz espiritual de toda existência, explica a Hassidut, é rítmica e não estática, ou seja, a raiz espiritual da existência humana, ela não pode ser estática, ou seja, parada que nem um poste, mas ela tem que ser rítmica, ou seja, ela precisa andar, ela precisa se movimentar, ela precisa estar em movimento. Assim como o coração do homem deve continuamente se contrair e relaxar, e seus pulmões devem sempre inalar e depois exalar, assim também a força vital e espiritual do universo flutua em um ciclo constante de emanação e ocultação, pois em termos metafísicos, tudo está vivo, sendo criado constantemente por Deus, e assim sua essência interior é energia vibrante, ok? Aqui o que os nossos mestres do Hassidismo estão trazendo para a gente, né, de forma simples para compreendermos, a mitzvah da vaca vermelha, ela é um mandamento para uma vida de Torá, ou seja, é para que se realmente viva-se a Torá. A raiz espiritual de toda existência, ela não é estática, ela é rítmica. E nós sabemos que a questão existencial, né, de tudo que está no universo, de tudo aquilo que está no nosso planeta, todas as vidas que estão neste planeta, né, dentro dos 4 reinos, o reino vegetal, o reino mineral, o reino animal e o reino humano. Tudo é rítmico, ou seja, tudo está vivo, tudo está funcionando. E tudo está de forma realmente em movimentação. E isso mostra para nós que nada no universo é parado como um poste, ou seja, de forma estática. E por que isso? Porque, segundo o ensinamento racídico, mostra para nós que tudo é energia pura. E como energia pura, ela está em movimento, ela não é estática, ela não é algo que fica parado que nem poste. Energia
Para você ter uma noção sobre isso, é só você ver o céu quando está em tempestade, em chuva, em que você vê o raio, ou os raios. O universo é esta energia que está em movimento. E nós também somos energia que está em movimento. Por quê? Porque dentro desses 4 reinos, tudo tem uma centelha divina. E o ser humano, ele tem uma alma. E esta alma que ele tem é pura energia. Então, quando o ser humano ele se torna uma forma estática, ele está morrendo. Ele está morrendo espiritualmente e está morrendo fisicamente. Por quê? Porque ele está apagando a sua energia. Você já passou por uma experiência de ouvir dizer, ou realmente você vivenciou, né, uma pessoa que simplesmente morreu porque desistiu de viver? A gente já passou por situações dessas, onde a gente chega para a família e fala assim, ó, ele morreu porque ele desistiu de viver. Ele não quis mais viver. Ele desistiu. Então ele apagou esta energia no seu interior. E a morte física é uma consequência natural. Entendeu? Então é isso que ele está nos falando sobre a questão, né, a raiz espiritual de toda a existência. Ela é rítmica, ou seja, ela está em constante movimento. Bem como, né, o exemplo que o ensinamento racídico traz para nós. Assim como o coração do homem deve continuamente contrair e relaxar, né? Tum, 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 né? E segundo a ciência, o coração é o único órgão do nosso organismo que não segue o cérebro, né? O desejo do cérebro. Ele entre aspas, né? Ele é individual. Ele foi criado dessa forma, para bater. Certo? Então, você diz para a sua mão, feche, ela fecha. Abra, ela abre. Mas o coração você não pode falar, pare, ele não para. Porque, aliás, afinal de contas, se ele parar, você morre, não é verdade? Mas você não tem como mandar no coração. Por isso que tem o famoso ditado popular, né? Ninguém manda no coração. Né? Só que usam esse ditado de forma errada. Né? A pessoa escolhe, entre aspas, um amor errado, escolhe um amor bandido, e depois dá a famosa desculpa. Ah, mas ninguém manda no coração. Por que ninguém manda no coração? Nesse sentido, não. Que é questão que está ligada à emoção. Se você fez uma escolha errada, você arrumou sarna para se coçar. Se coce. Ah, mas ninguém manda no coração. Não, né? Aí nesse caso não. Agora, ninguém manda no coração é nesse sentido. Dá ordem para ele parar de bater. Ele não para. Ele vai continuar batendo. Que nem nós estamos falando aqui. Para, coração. Ele não para. E se você pensar friamente nesse sentido, pô, se eu tivesse o poder de falar para o coração parar de bater, para ele parar, então eu vou morrer. Então se eu vou morrer, por que eu vou mandar ele parar de bater? Então se nós tivéssemos esse poder de mandar o coração parar de bater, né, ninguém ia exercer esse poder, né? Porque afinal de contas ninguém quer morrer. A não ser aqueles que desistem de viver, entregam os pontos e acabam morrendo porque, como acabamos de falar, né? A pessoa desistiu de viver. Então as suas energias interiores foram sendo apagadas. A morte física é uma consequência natural de desistir de viver. Então a energia está em constante ritmo. Como o coração, como os pulmões, né? Sempre deve inalar e depois exalar, né? A famosa lição que se aprende na escola, né? E dentro dessa questão é o que nós aprendemos também espiritualmente, né?
que Hashem, ele de fato, né, ele exalou o fôlego de vida naquele boneco, e aquele boneco de terra passou a ser alma vivente. Por isso que se fala que nós temos fôlego de Deus, o beijo de Deus que nos deu esse fôlego, ou seja, ele inalou em nós o fôlego de vida, certo? Então, nesse aspecto, os pulmões, né? Então, inalar e depois exalar, né? E também a força vital e espiritual do universo, né? Flutua em um ciclo constante de emanação e ocultação, né? Na forma simples para entender a emanação e ocultação, né, do universo, né, e depois na sequência, né, em termos metafísicos, tudo está vivo, sendo criado constantemente por Deus, e assim a sua essência interior é energia vibrante, né? Então, para entendermos isso, emanação e ocultação, certo? Quando nós dormimos, quando o mundo, entre aspas, dorme, que é a questão da noite, né? Então, a noite ela traz uma ocultação. Quando saem os raios solares, inicia-se um novo dia, que é uma palavra muito usada pelas pessoas. Um novo dia começou. Então aí nós temos exatamente a questão da emanação, né? O surgimento da vida. Então isso quer dizer o quê? Que quando nós dormimos, nós temos uma ocultação. Ou seja, nós morremos. E nós aprendemos que as nossas almas, elas são uma presença divina. Existe ali uma prestaçãozinha de contas com Hashem. E quando nós acordamos, que foi da vontade de Hashem restituir a nossa alma, ou seja, restituir em nós a vida, para que nós tenhamos um novo dia. Por isso, Modéani, dou graças a ti, ó Rei vivo e existente, que devolveste a minha alma com piedade dentro de mim. Grande é a tua confiança. Por quê? Porque ele quer que nós vivamos um novo dia para o seu serviço. Para cumprirmos a nossa tarefa do dia. De ir transformando este mundo para ser a moradia de Hashem. Então essa energia, essa emanação, ocultação, ela fala sobre isso. E também, né, nos fala um dos salmos, né, nos fala que Deus faz tudo novo. Ou seja, você não tem essa percepção, nós não temos essa percepção. Mas o mundo de hoje não é o mesmo mundo de ontem. Lembra a famosa questão do ditado popular? O que passou, passou? O que passou não existe mais. O mundo de ontem não existe mais. Parece que o mundo de hoje é o mesmo de ontem. Não é. Por quê? Por esta força da energia divina, ele cria o mundo todos os dias. Parece que é uma continuidade, não é. O que passou não existe mais. Ele faz tudo novo. Parece que é o mesmo de ontem, mas não é. Por isso fala que tudo está vivo, sendo criado constantemente por Deus. Assim, sua essência interior é energia vibrante. É algo magnífico isto. Às vezes tem muita gente que não consegue entender isso, não consegue compreender isso, porque eu estou vendo o mundo hoje igual ontem. E não, ele não é igual ontem. O ontem não existe mais. Você já ouviu inúmeras vezes essa frase? Alguém falando, não, ontem não existe mais. Mas quando vem agora para o pé da letra que acabamos de falar, aí a pessoa fala assim, mas peraí, o mundo de hoje é o mesmo de ontem. Ué, mas você acabou de dizer que ontem não existe mais, agora está querendo dizer que o de ontem é o mesmo de hoje? E não é. Entendeu? Vai remoendo isso daí, porque isso daí faz parte
do conhecimento, ok? Então os cabalistas descrevem esse ciclo como Ratso, Ratso seguido de Shov, que literalmente significa correndo em direção à espiritualidade e, subsequentemente, voltando à realidade inferior. Em nossas próprias vidas, Ratso é o desejo pelo transcendente e, em sua forma mais extrema, o desejo de escapar da existência corpórea e se fundir com a divindade. Lembra de Nadav e Avihu, os filhos de Arão? Eles vivenciaram essa realidade, não querendo mais viver esta existencialidade, mas transcender espiritualmente e estar sempre com Hashem. E foi onde que eles fizeram a oferenda do incenso e eles morreram. Certo? Então é isso que está nos dizendo aqui. Mas de um modo geral, ele é o empenho em levar este mundo, esticando-o para além de suas amarras materiais, em uma tentativa de elevá-lo e aproximá-lo de Deus. Certo? Que é a nossa tarefa, onde nós somos orientados a não fazermos como Nadav e Avihu, desistir de viver a nossa fisicalidade para transcender e estar com Hashem para sempre. Então Nadav e Avihu, eles recusaram continuar esta existência. Eles recusaram de elevar o presente, elevar espiritualmente a presença divina. Então eles desistiram dessa fisicalidade e eles transcenderam e por isso eles morreram, certo? Agora, pelos ensinamentos racídicos e pelos ensinamentos baseados na Torá dos nossos mestres, nós precisamos compreender essa transcendência, que tudo se faz novo a cada dia, com a finalidade de que venhamos transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Então nós podemos buscar a transcendência, sim, sem desistir da nossa fisicalidade neste mundo material, neste mundo inferior chamado Asiá, o mundo da ação. Nós precisamos agir. Por isso, Modéani, né? Graças te dou, a Rei vivo existente, por ter devolvido a minha alma no meu interior com piedade ou com compaixão. Grande é a tua confiança. Por quê? Então, dessa forma, agora, acredito que muitos vão começar a visualizar de forma diferente o seu despertar pela manhã. Ou seja, Deus, ele não permitiu você transcender, ou seja, na palavra que todo mundo conhece, ele não permitiu de você morrer. Transcender, recusando esta fisicalidade, é morrer agora. O caso de Nadav e Avihu. Grande é a tua confiança, ou seja, ele me devolveu a vida para que eu possa ir cumprindo a minha missão no dia a dia. Cumprindo os 5 passos e vivendo, realmente elevando este mundo à presença divina, dissipando as trevas, estabelecendo a luz e a presença divina no nosso dia a dia, onde ele vai fazendo tudo novo, sempre a cada manhã. Ok? Durante o estudo, Ratso se expressa como a força para explorar e introduzir novas ideias, jamais se contentando com o conhecimento atual. Na observância prática, ele assegura que a pessoa não estagne em seu nível presente, sempre buscando crescer no cumprimento das mitzvot. Ou seja, nesse sentido, né, Ratso, que literalmente significa, né,
correndo em direção à espiritualidade, né? E chove significa subsequentemente voltando à realidade, certo? Então, é uma busca pela espiritualidade, para elevação, mas chove nos traz a realidade, né? Ou seja, nos traz de volta a nossa realidade, a nossa fisicalidade neste mundo material. Ou seja, por que isso? Para que nós não venhamos fazer igual Nadav e Avihu, que estejamos tão absorvidos pela espiritualidade que venhamos querer a transcendência para partir dessa nossa configuração, morrer para estar com Hashem para sempre. E não é esta a vontade de Hashem, que nós venhamos desistir. Ou seja, quando realmente o soberano dos mundos, o único Deus todo-poderoso, Hashem, e único Criador, quando ele criou cada coisa, quando ele criou cada coisa no seu reino vegetal e mineral, quando ele criou cada vida dentro do campo do reino animal, e quando ele criou cada vida dentro do reino humano, ele deu a data do início e a data do vencimento. O dia de nascer e o dia de morrer, como diz o pregador de Eclesiastes. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Então, ele, o soberano, ele tem essa data de, vamos dizer, né, de nascer e morrer, é determinada por ele. Nós não podemos abreviar essa data de vencimento, por assim dizer, certo? Não podemos abreviar a semelhança de Nadav e Avihu, que é chamado pelos sábios como suicídio espiritual. Desistir realmente da nossa fisicalidade para elevarmos tudo aquilo que está nesse tempo presente, elevar a níveis espirituais. Então é cumprir a nossa missão soberana, transformar este mundo para ser a moradia de Hashem, ok? Então, dessa forma, como que nós, né, vamos realmente, Ratso, buscando os níveis de elevação espiritual? É quando nós estamos praticando aqueles 5 passos que nós vamos praticando, né? E por isso cita aqui, dentro desse caso aqui, né, durante o estudo, Ratso se expressa como a força para explorar e introduzir novas ideias, jamais se contentando com o conhecimento atual. Então, quando nós estamos praticando os 5 passos, dentro dele está o estudo da Torá e das 7 leis de Noah, é para que nós realmente não estejamos acomodados ao nível espiritual que nós estamos hoje. Nós precisamos almejar que o nível espiritual nosso amanhã seja maior do que o hoje, e assim sucessivamente. Então é o crescimento, é a elevação, e assim nós precisamos fazer com o nosso mundo. Fazê-lo com que cada vez mais seja elevado à espiritualidade, através das nossas ações. As nossas ações é que contam. As nossas ações é que são importantes dentro desta realidade aqui, ok? Então, por isso, né, o estudo expressa essa questão. E basicamente, Ratso possui uma certa qualidade egoística, pois todas as formas de amor por Deus expressam um desejo pessoal, assim se deixando agir por conta própria. Ratso pode, de fato, realizar o desejo da pessoa de deixar este mundo e se aproximar de Deus. Mas Deus quer que o homem encontre seu destino aqui, no mundo inferior, físico, onde ele foi criado. Assim, enquanto o Ratso tem um efeito positivo, pois ele eleva a percepção e a aspiração da pessoa acima do mundano, transcende, ele precisa ser combinado com chove, um senso de responsabilidade e disciplina que faz com que a pessoa redirecione suas ambições de volta para este mundo, para a sua tarefa suprema
de transformar este mundo para ser a moradia de Hashem, ok? Então, dentro dessa realidade aqui, né, o nosso Rebbe Menachem Mendel diz assim: ao atuar os líderes judeus devem basear sua conduta em como suas ações irão inspirar o público a ter uma maior devoção à Torá e a seus caminhos, por mais que tenham várias outras racionalizações que justifiquem a sua conduta. De maneira análoga, quando interagimos com os demais, sempre devemos considerar o potencial impacto que nossas palavras ou ações possam ter no tocante à atitude deles em relação ao povo, o povo judeu em geral, e em relação à mensagem da Torá em particular, né? Então, dentro desse campo aqui, judeus e Benei Noach, nós precisamos estar preocupados exatamente que as nossas ações venham atingir o público, que ainda não estão no mesmo nível espiritual. Mas nós não podemos desistir da nossa fisicalidade. Por mais que possamos estudar a Torá, estudar realmente as Sagradas Escrituras, por mais que espiritualmente possamos nos elevar, nós não podemos desistir da nossa fisicalidade. Porque para Deus, o mais importante é você levar ao público a mensagem divina. E não partir dessa vida como Nadav e Avihu. Desistir da sua fisicalidade e estar com Hashem. Por isso que nos fala o Humash, que realmente a questão de Ratson, existe um ponto egoísta da elevação espiritual, porque ela é uma questão pessoal, ela não é coletiva, porque a busca ela é individual. Então existe um ponto egoísta. E se a pessoa não tomar conta disso, vai cair no erro de Nadav e Avihu, querer a transcendência e não quer mais a fisicalidade. Quer partir dessa vida para estar com Deus eternamente. E não é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós venhamos ter um equilíbrio entre Ratson, elevação espiritual, e chove, a realidade da nossa fisicalidade. Precisa ter comunhão e equilíbrio entre os dois, para cumprirmos a nossa missão suprema, que é transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Por isso, eu não quero virar estrela para morar no céu. Eu quero cumprir a minha missão de transformar este mundo, fazer a minha parte, de transformar este mundo para ser a moradia de Deus, porque é da vontade dele fazer deste planeta um lugar onde ele possa estar, né, a sua presença divina, né, onde ele pode estar no meio dos seus. Porque na redenção final, que será um momento sublime, né, em que o mundo todo estará vivendo uma única fé, um monoteísmo com fundamento judaico e com explicações do mestre e rei Mashiach, que de Jerusalém estará a palavra da Torá para todas as nações. Então, por isso, amados, né, vamos aí estar vivenciando essa realidade que nós encontramos através de mandamentos suprarracionais, né, que nós encontramos na Torá, que nos traz esses maravilhosos ensinamentos para podermos ter esse equilíbrio. Ratson e chove. Que vivamos esta realidade no nosso dia a dia e vamos transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. O Farat está expansão, né? Está aí cada vez mais dentro do campo da nossa live, né? É difícil a gente pedir aqui, mas, né, depois que caia o vídeo no YouTube, né? Então venham curtir, venham compartilhar, né, para que a plataforma lá possa realmente entender que estamos fazendo aí um bom trabalho, ok? Para que eles possam expandir, né, o vídeo
a muito mais pessoas aí, né? Então, por isso, segundo as orientações que recebemos, né, pedir, né, o like, né, o joinha, para podermos aí, a plataforma poder entender que eles podem expandir ainda mais a questão das nossas lives aí. A mesma coisa dentro do Facebook, né? Que a plataforma venha compreender que estamos aí realizando um bom trabalho aí, ok? Vamos em frente, seja forte, seja luz, né? E venhamos cada vez mais fazer o Faratistá, a expansão do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Shalom, shalom.